Irmãos, mais uma vez é muito bom estar com vocês aqui. Eu estava pensando que estou ficando cada vez mais familiar ao púlpito desta igreja, né? E aí, Eliseu, o que é isso? O que é isso? Que... Mas é bom poder estar sempre com os irmãos, poder vir aqui e cultuar e perceber o quanto que nós estamos vivendo essa comunidade, uma comunidade de fato acolhedora, viva e cheia da presença de Deus. Então, que Deus abençoe uma vez mais os irmãos, abençoe o pastor desta igreja, o Ministério de Família, na pessoa do pastor Hugo, que nos convidou, e de todos que aqui estão presentes. Eu quero ler com vocês um texto, está na carta não, né? Eu sou acostumado a pregar muito o Novo Testamento, mas hoje eu vou falar do Velho. 2 Samuel, capítulo 6. Já tem alguns dias, na verdade, no mês passado, em maio, eu ministrei esse texto na quarta-feira na minha igreja, e quando o Hugo me avisou que estaria aqui, né? Hoje lá na igreja, nós estamos lá no nosso quarta edição do culto, os mais belos hinos do cantor cristão. Só que nós mudamos o jeito de fazer isso lá na igreja, e é um culto que eu dirijo, mas hoje eu fugi lá, né? Eliseu e Hugo, eles não mandam, a gente tem que obedecer, senão dá ruim. E esse texto falou muito ao meu coração, eu voltei a ele e eu quero ministrar ao seu coração. Irmãos, eu fui muito abençoado com esse texto. E eu quero essa noite deixar exatamente tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração aqui para os irmãos. É a intenção do meu coração hoje. Passei a tarde pensando em vocês e espero em nome de Jesus, debaixo da unção do Espírito Santo, conseguir passar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração hoje. Amém? Então vamos a 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 9 em diante. 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 9 e diante. Diz assim: naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi e fez disso e levou para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. E disseram ao rei Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom, tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com alegria, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Esse texto, e hoje a minha incumbência nesse último dia, né, é falar sobre uma casa cheia de Deus. E esse texto, ele diz muito. De todos os textos que eu poderia pensar, esse me encantou, principalmente porque o personagem que o texto traz é um personagem que, teoricamente, ele aparece aqui. Ele aparece aqui e ele repete-se lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, porque acaba sendo, pela estrutura do próprio livro de Crônicas, que é um livro construído pelos sacerdotes, então acaba sendo uma repetição do fato. Mas a história em si, ela não tem nem tantas informações. Na verdade, parece que Obed-edom é aquele tipo de cara que estava no meio do caminho, tipo o camarada que carregou a cruz, que saiu de casa para um dia comum, estava passando na hora, alguém diz: é você? Então, essa é a história de Obed-edom. Obed-edom é esse cara, é essa pessoa que exatamente isso. A história que a gente tem, o nosso personagem, mas quando a gente vai buscar o significado do nome de Obed-edom e a narrativa bíblica, eu costumo dizer isso aos meus alunos, a maravilha de você interpretar uma narrativa é justamente o fato dos detalhes em que ela traz, tanto os detalhes implícitos ou explícitos. Por exemplo, quando você se questiona o porquê que o texto faz questão de frisar que ele era Obed-edom e que ele era de Gate. Parece que essas coisas não dizem muito, mas eu vou te mostrar que diz muita coisa o fato de o texto destacar essas situações. Uma outra coisa em que eu fiquei refletindo
e que muito mexeu comigo ao ler a história, e não se assuste inicialmente com o que eu vou dizer. Mas a busca por Deus é uma busca de todos. Na verdade, todos querem Deus. Até mesmo aqueles que o negam. O negam. Há relatos, e eu não sei se históricos com veracidade, mas há relatos de que o filósofo moderno, chamado Friedrich Nietzsche, acusado de ser ateu, morre caçando Deus embaixo dos bancos. Morre após fazer uma oração ao Deus desconhecido. Então, na verdade, até aqueles que não creem, aqueles que descreem, buscam ou, sobretudo, vivem para negá-lo. Vivem para negar a sua existência. E os que creem, vivem para tentar encontrar. Os que creem, vivem na ânsia de Moisés, na angústia de Moisés, que é, mostra-nos a tua glória, porque queremos ver. Na verdade, quando eu estava olhando para essas duas realidades, tanto dos que creem quanto dos que negam a Deus, eu cheguei à seguinte conclusão: Deus é a angústia dos homens. É a angústia dos homens, porque aqueles que creem tentam, minha querida amiga Evangelina, agarrá-lo por meio das suas formas e meios. O texto que nós lemos, por exemplo, no capítulo 6, ele narra um Davi que era acostumado a tocar harpa e a compor hinos, era acostumado com adoração. Daniel era acostumado a invocar a presença de Deus, e esse camarada um dia olha para os filisteus e resolve dizer o seguinte: eles não serão melhor do que eu. Vou fazer um carro melhor. Vou fazer um boi melhor. Vou fazer melhor do que os filisteus, porque na verdade eu quero entregar o melhor para Deus. O que há de errado com isso? O que há de errado em querer dar o melhor para Deus? Eu digo que ele é a angústia dos homens porque Davi queria colocar Deus no seu quadrado. Davi queria colocar Deus na sua estrutura. Davi queria criar um roteiro, uma rotina para Deus. E Deus simplesmente, todas as vezes que os homens tentam criar o dia, criar uma música, criar uma oração, criar um jeito, criar uma forma, lá está o Senhor. Lá está o Senhor dizendo para os homens: não é isso. Ô Elias, você está acostumado com fogo? Está acostumado com terremoto? Eu vou na brisa hoje. Porque você não me amarra, você não me pega. Eu estou sempre, e Deus é a angústia dos homens, porque Ele está sempre escorregando das nossas mãos, mostrando a sua soberania. Ele é a angústia dos homens, porque aqueles que não creem nele, tempo em tempo, por meio da ciência, da racionalidade, da filosofia, da física ou de qualquer outra coisa, buscam teorias para dizer: ele não existe, se existe, nos abandonou. Buscam jeitos e maneiras de dizer e mostrar para nós que ele, de fato, não faz sentido. Alguém já disse que ele nada mais, nada menos do que é uma carência de pai. Freud dizia isso. Outros vão dizer que ele nada mais, nada menos é um homem alienado de si mesmo. Feuerbach também fala sobre isso. Enfim, muitos outros teóricos vão na tentativa de matar Deus, de acabar com Deus. Se eu não me engano, Rousseau, no finalzinho do século XIX, ele disse: daqui a 100 anos, nunca mais ouviremos falar de Deus. Bem, às vezes você não sabe quem é Rousseau, mas você sabe quem é Deus. Ou seja, ele não tem como, e até para os que creem, ele não creem, é uma angústia. Ao ler esse texto, eu vejo um homem acostumado com a adoração, que fez o melhor. Mas que Deus disse: eu não quero carro de boi, Davi. Tem uma coisa que eu costumo dizer às minhas ovelhas: o melhor para Deus não é o melhor que eu quero dar. É o melhor que Ele quer receber. É por isso que na maioria das vezes a gente se frustra, porque nós nos ocupamos em oferecer ouro e prata, mas Ele está dizendo outra coisa. Por isso que, na verdade, a intencionalidade para alcançá-lo é descobrir o que Ele quer. E aí, entrando propriamente no texto, para as aplicações necessárias que me caberão a essa noite, de pensar uma casa cheia de Deus, eu encontro com Obed-Edom. E Obed-Edom é a controvérsia da nossa história.
Obed-edom é a loucura da nossa história, e ele é a loucura por uma coisa simples. A palavra Obed significa servo. A palavra Edom faz menção de ele ser um edomita. Ele não era israelita, Eliseu. Ele não era de Israel. Ele, inclusive, era da cidade de Gate. Gate era um nome comum a todas as cidades e nas estruturas de Israel e nas vizinhanças. Mas o Obed-edom da nossa história era de Gates. E quem era de Gate? Golias. Ele era da terra de um dos inimigos mais ferozes do povo de Israel. Meu irmão, que loucura ser ele a casa que abriga a arca, que era o símbolo de Deus. Eu não estou dizendo que Deus é a angústia dos homens. Ele não se enquadra, ele não se estabelece, ele não se assenta nas nossas estruturas. Ele está sempre nos surpreendendo, ele está sempre entrando pelas nossas janelas, ainda que a gente abra muitas portas. Esse é Deus. A casa de Obed-edom, o fato de ser Obed, o nosso personagem, é o seguinte: é que esse homem está no meio do caminho, ali. E aí Davi olha para ele e diz: vou levar a arca para a tua casa. Parece inofensivo, parece esquisito o que eu vou dizer. Mas a primeira coisa que eu quero afirmar é o seguinte: ter a casa cheia de Deus é correr risco. Ter a casa cheia de Deus é correr risco. Eles adiantaram um tópico lá, esse aí é o segundo, tá? Só para avisar aí. Ter a casa cheia de Deus é correr risco. Por que correr risco? Olha a história da arca. Ele não era judeu. A arca estava na casa de Obed, antes de ir para a casa de Obed-edom, a arca estava sendo levada por Davi num carro novo. O que acontece? Ela tropeça numa pedra. Um cidadão chamado Uzá tenta agarrar a arca. O que acontece com Uzá? Ele morre. E há alguns comentaristas que dizem que, e aí é a história, né, que ele vaza de um lado para o outro. Vamos para antes? A arca estava com os filisteus. O que aconteceu com os filisteus? Os caras ficaram com doenças terríveis. A arca estava no templo de Dagon. O que acontece com Dagon? Cai. A arca, o povo de Israel vibra quando leva a arca para a luta contra os filisteus. O que acontece com o povo de Israel porque estava longe de Deus? Perde. Ou seja, por que eu disse que ter a casa cheia de Deus é correr risco? Porque a arca, de fato, olhando para essa história complexa da arca, ninguém queria a arca em casa. Você queria? Você levaria a arca para a tua casa? Depois de saber que alguém vazou no meio porque só escorregou, como é que cuida da arca? Você não é nem levita, nem israelita, como é que dá conta de saber qual é a estrutura ou a maneira de lidar com aquele monumento que para os judeus era o símbolo da presença de Deus? Dá conta como? Davi, só que me parece que a expressão Davi fez Obed-edom receber a arca, como se Davi, na autoridade de rei, dissesse: abre a porta e receba a arca. Guarde a arca em sua casa. E qual é o risco que a gente corre de ter a casa cheia de Deus? O risco que a gente corre de ter a casa cheia de Deus é que nós seremos levados a andar numa direção contrária. O risco de ter a casa cheia de Deus é entender que a nossa casa vai ter que trilhar um caminho diferente das outras. É perceber, meu querido amigo eterno, conselheiro Mário, que Deus vai ver uma geração impesa, destruída, mas na história da humanidade está lá, numa genealogia inteira, o verso 24, capítulo 5 do livro do Gênesis dos judeus, e Enoque andou com Deus. Estava todo mundo arrebentado, estava todo mundo perdido, todo mundo quebrado, mas alguém decidiu andar com ele. O risco que se tem em andar com Deus é ter coragem para pôr a nossa família numa rota diferente das outras. E não há mais desafio tão gritante como desse tempo, onde nós somos desafiados diariamente a assumir esse risco. Ter a casa cheia de Deus é, sobretudo, entender que Deus nos convida a dar um passo diferente de todos os outros.
Alguém poderia dizer: Obed, você está na terra do homem que foi humilhado por um garoto. Obed, os filisteus não gostam dos judeus. Obed, Davi derrotou o nosso maior guerreiro. Mas Obed disse: eu quero a arca na minha casa. E contrariando a vocês, eu vou andar em outra direção. Eu vim aqui nessa noite desafiar a você que deseja Deus em casa, sabendo que Ele é a maior angústia dos homens, que o que Ele vai pedir a você é que você trilhe um caminho novo. É para que você ande por outra estrada. É para que você, de fato, escolha outra direção. O risco que a gente corre é assumir a postura de viver a vida dele. É, de fato, a partir de agora, entender que ter essa casa cheia de Deus é compreender que você está dizendo para todos os outros que a vida que você vive agora, você a vive na fé do Filho de Deus. Entende-se que é um risco, porque não estou mais vivendo, já estou crucificado. E essa história de ter direito de escolha ou livre-arbítrio acaba no dia em que você se entrega para Ele. Porque a partir de agora, o eu morre. E eu vou usar aqui um pensador que disse que o eu não é senhor na sua própria casa. E eu diria o seguinte: num cristão que decide estar e andar na arca ou ter Deus em casa, o eu não é senhor na sua própria casa, porque a gente assume um risco de viver a vida que Deus reservou para nós. Amém ou não? Você está disposto, meu irmão, a encher tua casa de Deus? Está disposto a correr o risco? O risco de assumir a postura de viver a vida dele. E mais do que isso, o risco de viver para ele, quando ninguém quer isso. Alguém queria? Lá do povo de Gate, alguém queria viver para Deus. Alguém estava buscando Deus. Alguém estava desejoso de Deus. Alguém de fato queria levantar altares de oração e devoção em casa. O risco para uma casa que deseja, o risco que se corre para todo mundo que quer ter Deus em casa é o risco de fazer isso muitas vezes quando ninguém quer. O risco é de buscar e dedicar-se, entregar-se e decidir devotar-se exclusivamente a Ele, mesmo num cenário que ninguém quer. É o risco de mudar a postura. E, sobretudo, de decidir estar com Ele quando ninguém quer. Que risco, Badia. Que risco terrível, porque fazer aquilo que todo mundo quer é muito bom. Desejar aquilo que todo mundo deseja é muito bom. Chorar porque todo mundo chora é muito bom. Mas quando você decide devotar amor, entrega, paixão por aquilo que ninguém quer. Pastor, mas como o senhor está dizendo que ninguém quer Deus? Sim, eu estou dizendo isso. Na verdade, boa parte da humanidade quer um protótipo de Deus, uma ideia de Deus, que é alguma coisa que faça com que os seus desejos e anseios se realizem. Mas Deus, na sua essência, esse que se escorrega pelas nossas mãos e as nossas estruturas, poucos querem porque poucos encontram. É risco, de fato, viver para Ele quando ninguém quer, porque na maioria das vezes querem a euforia, querem pegar em tempo de guerra, querem carregá-lo quando os filisteus estão vencendo a guerra. Mas viver para Ele quando ninguém quer é estar diante dEle todos os dias com o coração quebrantado e contrito, na reconhecimento e na presença dEle, entendendo que Ele é e nada mais há além dEle, como diz Isaías. Não há outro Deus além do nosso. É o risco de desejá-lo nessa proporção. Nós cantamos isso aqui essa noite. Nós declaramos que não há nada além dele. É viver esse risco de viver essa paixão que toma o corpo, essa coisa que nos toma nas nossas emoções e paixões. Porque querer Ele é querer por completo, é decidir, é desejar, é ansiar.
De fato, como declarou na sua mais bela canção, o salmista no Salmo 42, a minha alma anela, anseia, suspira por ti como as corças correm atrás das águas. Ter a casa cheia de Deus é correr risco. Segunda coisa, ter a casa cheia de Deus é mudar a rotina. Imagine você. Alguém avisou para Obed-Edom que ele ia receber uma visita? Você já recebeu uma visita sem esperar? Como é que é? É bom? A gente não... tudo bem, você pode ser hospitaleiro. Aleluia. Não é disso que eu estou falando. Minha mulher, por exemplo, se não avisar, dá ruim. Primeiro porque mulher se preocupa se a casa está arrumada. A gente não liga para nada, não. A gente sempre acha que ninguém repara nada. Então a louça está lá na pia. Amém? Cadê os irmãos? Cadê os irmãos que dão glória a Deus? Amém. Os irmãos são assim, as irmãs sofrem. Né? Uma vez eu cheguei lá em casa, encontrei com um amigo no meio do caminho. Ele falou, tá indo para onde, pastor? Estou indo para casa, vou te levar em casa, mas vou almoçar lá. E eu falei, e agora? Cheguei em casa, minha mulher, oi filho, quando ele olhou, aí ele olhou para mim. E eu olhei para ela, tentando me comunicar, mas nessa hora ela não quer ouvir nada. Ela já está crente, pensando no depois que eles forem embora. Entendeu? Então, quando você recebe alguém em casa nesse dia, o que acontece? Acabou mesmo, tua rotina bagunçou. Um exemplo que eu coloquei aqui na minha homilia, eu fiquei 8 anos, mais ou menos 7 anos, só eu e ela. Eu saí pra caramba. Dormi onde queria. Vou na casa do Joaquim. Dava 11h30, meia-noite, vamos ficar aqui mesmo, filho, vamos embora não. E tinha vez, meu irmão, dependendo do feriado, eu não ia embora, eu ficava lá, ó. Não tinha filho mesmo. A hora que fosse. Foi 7 anos assim. Viajando janeiro, viajando fevereiro, indo não sei pra onde. E aonde eu ia? Tô indo, vamos embora. Dormindo no chão, dormindo em barraca, dormindo não sei aonde. Só levando eu e ela. Aí casa. Tem filho. Rapaz, filho é uma coisa doida. Quem tem filho aqui? Como é que foi a chegada do primeiro? Manteve a rotina? Aquela coisa maravilhosa, meu irmão. Você trabalha, você e minha irmã, vocês trabalham. Aí o abençoado, né? O dia que você está de folga, o abençoado acorda às 6 da manhã. O santo ou a santa de Jesus, e quer brincar. Meninão do tamanho do teu, 6 anos. Para ir, na época da escola, é uma terrível para ir para a escolinha de manhã. Sábado, pode ficar tranquilo, 7 horas está de pé, filho. Está lá. Para sair, uma tortura. Parei de combinar, falei, vou chegar às 7 horas, e até a mulher acostumar. Que não tem problema passar de 7 horas para dar janta, porque é primeiro filho, né? No segundo a mulher já entende que dá. Mas no primeiro, tem que ser tudo no horário. Então era uma tormenta. 7 horas da noite. Meu filho, eu tenho que chegar lá, vamos embora. Não, mas ele não jantou ainda. Aí quando tinha que levar a janta, piorava, era 15 bolsas e meia. Porque eu não sei para que tanta bolsa. Saía só com uma sacola. Agora é bolsa não sei o quê, é bolsa do Danone, é bolsa da água, é bolsa não sei o quê. Muda tudo! Altera tudo, meu irmão. E outra coisa, antigamente era uma beleza, dava meia-noite, 1h da manhã, e toma-lhe papo. Deu 9 horas, 9h30, você é um moleque bocejou. Vambora, tem que dormir. Vambora. Mas eu quero ficar mais, não dá. Sabe por quê? Porque o filho, o filho altera uma rotina e não tem mais como voltar. Acabou! Ei, acabou! Isso eu estou dando um conselho para a galera que acabou de casar. Porque tem uma turma que acabou de casar, casou não tem nem 1 ano, já está falando de filho. Baixa a bola, negão. Aguenta, rapaz. Espera aí uns 5 anos, homem. Porque depois que chega, já era, meu irmão. Muda tudo. Mas tem uma coisa também, chega uma hora. Passa um tempo, que a falta da criança é uma loucura. Me pergunta como é que é a vida antes dele, não sei. Não faço ideia.
E a casa, meu irmão, silêncio nunca mais foi uma coisa legal. Eu já sou agitado, eu sou doido. Eu grito o tempo todo em casa, corro para lá o tempo todo. E ele é igualzinho a mim. Ou seja, o filho muda a rotina de casa. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? O que isso tem a ver com Obed-Edom? Tudo! Porque ter uma casa cheia de Deus é ter coragem para alterar a rotina. Meu irmão, quer carregar Deus para a tua casa? Então muda tudo. Ou melhor, deixa eu melhorar isso aqui. Não é você muda, ele vai mudar tudo. Quem quer casa cheia de Deus, eu imagino a casa de Obed. Ele não era judeu, eu já disse isso, é o nosso princípio básico aqui. Ele não era judeu, ele não sabia como lidar. Imagina, filho, não chega perto. Lembra do cara que vazou de um lado para o outro, não toca. Filho, não corre em volta disso aí não, pelo amor de Deus. Mulher, não grita muito perto, a gente não sabe se pode falar alto aí. Hã? Não come aí não. Melhor aí, sai de perto. Meu irmão, eu tenho certeza que a rotina daquela casa foi alterada, e aí o que eu penso é que todo mundo que deseja uma casa cheia de Deus precisa estar disposto a isso, disposto a esse Deus que vai mudar o curso, vai mudar o circuito, vai mudar a rotina, vai mudar os horários, vai mudar os diálogos, vai mudar as motivações, vai mudar as ambições, vai mudar a direção, vai mudar os sentimentos, vai assumir totalmente o controle. E, na verdade, eu vou finalizar dizendo para você que ele vai dizer a partir de agora: a agenda que vale é a minha. Joga a sua no lixo. Está pronto? Está pronto? Que essa é a realidade. Ter a casa cheia de Deus é isso, é ele fazer uma agenda para você, dizer agora comigo. Como é que é? E é assim, a criança que vai em alguma fase, na primeira fase, as fases iniciais da vida, acaba sendo, a gente, não, porque a gente tem que manter a autoridade, manter o controle, mas, meu irmão, tem uma música lá, muito espiritual, que eu ouço muito do Gaelzinho, que a música é o seguinte, acho que eu não sei se é do texto para vindo, palavra cantada, mas é que o enredo é o seguinte, ele diz que, no final das contas, a criança que vai ditar, né? Porque, mamãe, eu vou fazer isso, não é uma fase inicial, aí a criança dá aquela chorada, não, mamãe, eu quero dormir, não, eu quero isso aqui. E no final das contas, a rotina muda tanto, altera tanto, que chega aquela fase que a criança parece, quando tu vê, meu Deus, o pai sou eu, mas essa menina tá me andando demais aqui. Por quê? Porque você não tem mais direito a ter agenda. A casa cheia de Deus é uma casa que você não decide mais nada. Não é você que escolhe mais nada, não é você que impõe mais absolutamente nada. Obed, até ontem você era edonita, da linhagem de Golias, você até ontem era estrangeiro, mas agora a arca de Deus está na sua casa. Então, muda tudo. Agora tem um detalhe, para a gente passar para o próximo ponto. Essa casa cheia de Deus que altera a rotina. E eu fiz questão de escrever isso aqui. Deus tem a capacidade de preencher os ambientes e provoca essas alterações de rotinas causadas pela presença de Deus, não roubam o colorido. Pelo contrário, é a presença de Deus que traz as cores de volta para casa. Para quem achar que o que eu estou dizendo parece um discurso chato, de que a sua casa ficará uma casa cinzenta, chata, horrível de viver, pelo contrário, a casa de Obed-Edom mudou tanto porque Deus chegou lá e as cores da aliança voltaram para aquele lugar. Deus em uma casa promove uma restituição das cores de vida e das cores de esperança nas nossas casas. Então não tenha medo de alterar a rotina. Terceira coisa, uma casa cheia de Deus precisa apenas de uma pessoa para abrir a porta para ele. Perceba, e depois você dá uma lida nos versos que nós lemos, toda hora aparece assim, Obed-Edom. A casa, Obed-Edom. A família de Obed-Edom. Por que o nome de Obed-Edom aparece tantas vezes no texto? Porque foi ele que abriu a porta. E sabe uma coisa que Deus me falou ao coração? E isso me toca por inteiro.
que muitas vezes a gente fica esperando todo mundo em casa tomar uma decisão. Deixa eu falar aqui com vocês, aqui é segredo nosso. Só para nós aqui, ninguém vai saber disso. Tem muita gente aqui que está esperando a família, o marido, o filho. Meu irmão, quem disse que Deus precisa que todo mundo da sua casa acorde? Quem falou para você que Deus está contando com que todo mundo da sua casa resolva ir fazer culto doméstico? Quem disse para você que Deus está esperando todo mundo na sua casa despertar para oração? Deus não precisa de todo mundo lá, não. Deus só precisa de você. Você que tem que tomar coragem. Você que tem que tomar uma posição em casa. E ser um Obed-Edom lá. Davi falou, eu posso guardar na tua casa? Pode. Perguntou a mulher, não. Perguntou o filho, não. Posso guardar lá? Pode. Meu irmão, se você quer uma casa cheia de Deus, tome uma posição você. Se coloque como esteio na sua casa. Se levante como uma voz profética sobre os seus filhos. Se coloque naquele lugar como contato de Deus. Eu não estou nem aí, nem Deus, para a história de derrota da sua família. Ele está aguardando você se levantar para mudar aquela história. Então se levante em nome de Jesus, meu irmão. E uma das coisas que eu fico mais apaixonado nesse texto, nesse tópico, é entender o quanto que a presença de Deus é pessoalíssima. O texto diz, e eu amo isso, que Deus faz... Olha a ordem, Daniel. Deus abençoou Obed-Edom, sua casa, ou seja, família, e depois tudo que ele faz, bens. Olha a ordem. Diga comigo, Deus abençoou Obed-Edom, sua casa, e depois tudo que ele faz. Meu irmão, a ação de Deus é sempre no campo do pessoal. É sempre no campo dos relacionamentos. A gente está vivendo um tempo tão consumista que a gente quer Deus para cuidar das nossas coisas. Deus para cuidar do carro, da casa de praia, do salário. A gente está sempre buscando a Deus e dizendo, Senhor, aumenta o salário. Senhor, cuida do meu carro. Senhor, me dá uma promoção. Senhor, abre uma porta de emprego. Mas a ordem não é essa. A ordem é Obed-Edom, minha casa e então os meus bens. Deus não se rende ao Deus chamado consumo do século 21. E não adianta que Deus não é o Deus dessa fé consumista e mercadológica do século 21. O Deus da Bíblia, o Deus de Jesus, é o Deus que decidiu relacionar-se com o homem. Primeiro o homem, depois a família do homem, e depois as coisas do homem. Se você se erguer, o trato é com você. Depois é com a sua casa. E fica tranquilo, porque ele vai cuidar das suas coisas. A presença de Deus opera em Obed, depois em casa e depois nos bens. Deus sempre vai relacionar-se com as pessoas da casa e depois vai cuidar das coisas. Sempre vai ser assim. Quer uma casa cheia de Deus? Corra esse risco. E eu vou terminar dizendo o seguinte, que uma casa cheia de Deus partilhe a Deus com naturalidade. Olha que coisa maravilhosa. Essa semana eu disse isso lá na minha igreja na quarta-feira, pregando sobre a vontade de Deus na vida cotidiana. Eu falei sobre o seguinte, que a ação de Deus sempre é comunitária. Sempre é. Até quando a gente acha que ele está agindo no individual, ele está agindo para a comunidade. Ele está agindo no comunitário. Pastor, mas o que isso tem a ver? É simples. Uma casa cheia de Deus partilha a Deus com naturalidade. Danielzinho, pode vir, meu filho. Vamos fazer barulho, vamos? E o que é partilhar a Deus com naturalidade? Davi chegou lá e falou assim, abre a porta, meu filho, recebe a arca. Aí tem um detalhe, Mateuzinho, que o texto diz que é muito fantástico. Se você olhar o verso 12, você vai perceber que a primeira coisa de uma casa que partilha a Deus, cheia de Deus, se dá com fantástico, de maneira poderosa, a gente entender. Obed-Edom entendeu uma coisa linda, que os judeus nunca entenderam.
que Deus está em nós, mas que não é nossa propriedade. Lembra de como é que eu comecei? Ele é a angústia dos homens. Porque ao mesmo tempo que ele quer a gente, ele se permite ser achado por nós, mas ele não é nossa propriedade. E mais do que isso, é compreender que o texto começa afirmando, o verso de número 12 vai dizer o seguinte, que aqueles que estão de fora, isso aqui é muito profético para a tua vida, se eu fosse você, eu recebia isso com poder. A Bíblia diz que os de fora dão testemunho do que está acontecendo dentro. Não é Obed-Edom que vai fazer panfletagem do que Deus está fazendo, minha amiga Evangelina. É alguém que vai lá bater e esse alguém vai reclamar. Vai reclamar, porque hoje eu entendi melhor, numa profundidade, é que a arca fica 20 anos na casa de um cidadão que era judeu e nada acontece. Aí fica na casa de um estrangeiro e 3 meses é o suficiente para tudo mudar. Aí alguém vai lá e diz assim, ô Davi, tá sabendo? Não, meu filho, o que houve? A casa de Obed-Edom, sabe Obed-Edom? O Gadita? O Edomita? O cara lá da terra de Golias? O estrangeiro? Sim. O cara que eu mandei guardar a arca. O que houve? Quebrou a arca? Morreu pela arca? Não, Davi. A arca só está lá 3 meses. Que problema foi esse? Davi, Deus abençoou Obed-Edom. Davi, quem sabe, eu estou conjecturando, me deixa conjecturar. Davi estava lá, quem sabe Davi ia falar, ele disse, não fala não, porque ainda tem mais. A casa dele, mulher, filho, há quem diga, eu não sei, não tem uma fundação histórica, mas alguns comentaristas vão dizer que a mulher de Obed-Edom era estéril, os animais de Obed-Edom eram estéril, a família de Obed-Edom tinha inúmeros problemas. Mas alguém vai dizer, ô Davi, segunda coisa, a casa de Obed-Edom mudou tudo lá, meu irmão. Davi já estava pronto. Peraí, como assim? E aí, a terceira notícia, e isso aqui que é o profético, meu amigo Eliseu, é que eles dizem, isso tudo por causa da presença de Deus lá. Uma família ou uma casa que partilha a Deus com naturalidade, que entende que Ele não é uma propriedade, ela vive sobre o testemunho dos de fora. Meu irmão, eu quero declarar que em nome de Jesus vão contar uma história nova sobre a sua casa. Vão falar alguma coisa diferente sobre a sua família. Vão dizer em nome, você não precisa de Instagram, de Facebook, ou de nenhuma panfletagem para dizer que está tudo bem ou o que seja. Fica tranquilo. Se a tua casa é cheia de Deus, vai ter gente que você nem imagina dizendo, está acontecendo isso lá. As portas estão alargadas. Deus está operando e tudo. E alguém ainda vai dizer, não é porque eles são bons não. Porque o que está acontecendo lá é porque Deus está naquele lugar. Os de fora vão dar testemunho. Uma coisa maravilhosa é que Obed-Edom não particulariza a arca, mas entende que ela precisa ser devolvida. Ei, as nossas casas que são cheias de Deus precisam permanecer de porta e janela aberta. Porque a arca vai sair uma hora. E mais maravilhoso desse texto é que o texto diz que Davi vai lá e diz, Obed, me devolve. Me devolve porque eu vou levar a arca para a minha cidade. E o texto diz que com alegria, meu irmão, eu quero declarar isso essa noite. O Brasil está precisando de casas que estão com as portas abertas, que possam fluir Deus. Eu quero ousar aqui, em nome de Jesus, eu quero declarar que essa semana algum vizinho vai bater na tua casa atrás de Deus. Não, eles não vão te pedir mais uma xícara de café, nem uma xícara de açúcar, não. Eles vão lá dizer, eu fiquei sabendo que Deus está operando coisas na sua casa. Eu quero na minha também, eu quero na minha também. Eu quero na minha também. Eu quero declarar isso na tua vida. Você precisa entender que a tua casa é a extensão desse tempo. E o que Deus opera aqui tem que operar lá também. Tem que operar. O que você sente aqui, você tem que sentir em casa lavando louça.
O que você sente aqui, você tem que sentir em casa, lavando o carro ou comendo, não importa. A sua casa tem que ser extensão da casa de Deus. Você sente Deus aqui, o coração palpita, em casa. Você chora aqui na hora do louvor, em casa. Você tem que fazer isso, inunda a tua casa, meu irmão. Inunda, canta lá o que você gosta. Vai de hino a cantor cristão, a worship, não importa. Mas adora o Senhor teu Deus lá. Levanta um altar. Você não pode ter a homilia do Eliseu, nem o conhecimento do Mateus. Mas abre a Bíblia, cita Salmo, cita o texto bíblico. Dá lugar ao Espírito Santo. Deixa o vizinho ouvir você citar, nem que seja o Salmo 23. Mas faça as pessoas saberem que a sua casa é a habitação da arca. Porque na verdade, a gente entende que o que Deus faz aqui são para alcançar aqueles que estão lá. Na verdade, a gente começa a entender, e eu vou encerrar aqui. Se você quiser, pode ficar em pé. Vamos orar. A gente entende que, não sei onde você mora, mas o lugar onde você está, você não está lá à toa, não. Porque a sua casa precisa ser a referência, onde as pessoas que estão à sua volta digam o seguinte: tem uma casa diferente lá naquele lugar. Eu encerro fazendo um desafio para você. O meu desafio foi exatamente o que eu ontem, hoje de tarde, fiquei pensando. Eu quero fazer isso. É convidar você para nós orarmos juntos aqui. Eu sei que vocês estão fazendo isso todos esses domingos, mas eu quero chamar, hoje é o último domingo, irmão. Hoje é o último domingo desse congresso, desse mês. Mas o meu desafio é, meu irmão, Deus me trouxe aqui para dizer a você que Ele quer transformar a sua casa em um lugar da sua habitação. E o nosso país precisa de casas como casas de Obed-Edom, que carreguem a presença de Deus. E se isso é desejo do teu coração, não importa se você está acompanhado com alguém, se você só está sozinho, Deus só precisa de alguém. Sai do seu lugar, vamos orar juntos aqui. Vamos. Porque a finalidade do que acontece aqui, a finalidade do que está acontecendo aqui, a finalidade do que está rolando aqui, a finalidade do que, tudo isso, eu falo muito isso para o Eliseu. O mês da família da CIP virou um evento na cidade. A gente fica empolgado, já está rolando lá entre os amigos até uma fezinha no sentido positivo de quem vai pregar esse mês, de quem vai ser convidado esse mês, porque a gente quer vir, que vocês transformaram isso aqui em algo diferente. Mas em nome de Jesus, eu sei que a maior intenção do Eliseu, mais do que trazer pastores aqui durante um mês, mais do que movimentar a igreja, mais do que fazer processos de oração junto com o pastor Hugo, que é ministro de família nesse lugar, é fazer com que a sua casa seja o diferencial nisso. Porque essa comunidade, essa cidade, esse país, esse mundo precisa de casas como a sua. E a gente vai orar por isso. Eu quero convidar, vem cá, os pastores. Pastor Eliseu, pastor Mateus, pastor Hugo, vem cá. Vamos orar juntos. Vamos. Você pode chegar aqui. Vamos orar. Isso. Vamos adorar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Acreditando, entendendo que a mão de Deus está sobre nós. Independente da sua história. Independente se você é exatamente como Obed-Edom, ou se você é exatamente como alguém da linhagem de Israel, não importa. Se a sua casa se abrir, a arca vai entrar. A arca vai entrar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nesse altar de oração, como bem declarou o Hugo, eles estão orando. Isso é resultado da oração. Isso é resultado, Senhor, do que os teus filhos têm colocado diante do Senhor, da maneira como o Espírito do Senhor tem conduzido essa casa. E eu peço para que, em nome de Jesus, que essa semana alguma coisa aconteça diferente na vida dessas pessoas.
Que essa semana ainda eles possam ligar para o Eliseu e dizer: olha, minha casa foi alvo de alguém para ser abençoado pelaquilo que eu tenho recebido aqui nesse lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, que as nossas casas sejam casas. O teu filho tem declarado aqui todos os dias que a CIB é uma igreja acolhedora. Então, em nome de Jesus, as famílias da CIB também são famílias acolhedoras. Acolhedoras, acolhedoras. Os sofredores, os que precisam de Deus, aqueles de alma aflita, vão encontrar o teu alento nessas casas, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos isso essa noite. Nós abençoamos os teus filhos e filhas nesse lugar. Em nome de Jesus, nós dizemos que aceitamos correr o risco. Nós aceitamos que o Senhor muda a rotina. Nós nos colocamos aqui para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Porque o que a gente quer de verdade é partilhar a tua presença. É fazer com que muitos outros te conheçam. É nossa oração. Em nome de Jesus. E que diminua ele. Amém. Deixa eu falar com você rapidinho. A proposta dessa igreja é abençoar famílias, libertar vidas, cuidar de pessoas. A palavra de Deus foi anunciada nesta noite ao seu coração, mas eu preciso fazer uma pergunta. Se há alguém aqui afastado do caminho do Senhor, alguém que está longe da casa de Deus, e você precisa levar Deus para a sua casa hoje. Você precisa permitir que Deus invada o seu coração hoje. E eu quero saber se há alguém aqui que deseja nesta noite falar com Deus o seguinte: eu quero que a arca do Senhor vá para a minha casa. Eu quero nesta noite entregar o meu coração a Jesus. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que isso vai se desenvolver, mas eu quero nessa noite Deus na minha vida, na minha família. Eu quero que Jesus, com a minha liberdade, invada a minha casa. Se alguém nessa noite, apenas com um gesto de suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe aquele jovem. Mais alguém? Com um gesto de suas mãos, alguém aqui que precisa nessa noite de Deus, dizendo o seguinte: eu quero Deus na minha casa, eu quero mudar, eu quero sair da rotina, dessa vida que eu tenho, da mesmice, e nada muda, e nada progride. Se alguém, eu quero que você levante suas mãos. Deus abençoe esse casal. Mais alguém nessa noite? Eu quero orar por você. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Essa obra é dele, não é nossa. Apenas somos instrumentos em suas mãos, mas o recado foi claro, foi objetivo. Ele quer ir com você, ele quer invadir a sua vida, ele quer cuidar de você, mas você precisa nessa noite deixar com que ele invada. Se há mais alguém, um gesto de suas mãos. Eu quero orar por você. Há mais alguém nessa noite? Temos vidas aqui, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, Tu és o Deus de todas as coisas, é o Deus da nossa vida, e eu tenho a certeza que nessa noite, nesse fim desse congresso de família, Tu tem falado desde o início, mas nessa noite de uma forma especial. Há pessoas aqui que precisam mudar a sua rotina, mudar a sua história, mudar a sua vida e permitir que o Senhor invada a sua casa. Essas vidas que levantaram as suas mãos, eu te peço, ó Pai, escreva os seus nomes no livro da vida. Não permita que eles olhem para trás, e a partir de hoje comece uma nova história. Comece, ó Deus, um novo livro a ser escrito. Assim como a casa de Obed-Edom foi diferente depois. Que a partir de hoje, segunda-feira, domingo, agora à noite, daqui a alguns minutos, eles possam ir para casa e dizer: eu tenho sentido Deus na minha casa, eu tenho sentido Deus no meu trabalho, eu tenho sentido Deus dentro do ônibus, dentro do meu carro, eu tenho sentido a presença dEle, e Deus tem falado comigo. Senhor, abençoe teus filhos, que ele continue na vida cristã. Agora eu oro, ó Pai, de uma forma especial pelas famílias que passam lutas na área da saúde. Se há alguma enfermidade, ó Pai, na vida de algum ente querido, uma mãe, um pai, um avô, um irmão, um neto, um sobrinho, um filho, Pai, Tu és o Deus de transformação e cura. E nesta hora, ó Pai, nós queremos orar para que haja cura nas famílias, para que haja cura de enfermidade, todo tipo de doença. Na autoridade do nome de Jesus, nós cremos que a Tua palavra se cumpre. Eu quero orar, ó Pai, pelos problemas conjugais. Se há problemas de desentendimento no lar entre marido e mulher, Pai querido, em nome de Jesus, todo espírito de divórcio seja repreendido no nome do Senhor, e que haja entendimento, e haja diálogo, e haja acerto, e haja perdão.
Eu quero orar, ó Deus, para o filho desviado, um filho envolvido com vícios, um filho que está longe do caminho do Senhor, que uma mãe que chora, uma avó que chora pelo seu neto. Eu peço em nome de Jesus que haja libertação. Te peço, ó Pai, pelos trabalhadores, aqueles que têm o seu negócio, têm o seu trabalho, aqueles que têm um sonho de prosperidade para poder trazer para a sua família o pão de cada dia. Senhor, em nome de Jesus, abra as portas para que eles possam ser abençoados em tudo que eles venham fazer. Que seu negócio, ó Deus, multiplique por causa do Senhor. Que a sua casa não falte o pão por causa do Senhor. Abençoe, ó Deus, a sabedoria dos jovens para que possam alcançar os seus sonhos. E, ó Deus, em nome de Jesus te peço que a nossa casa seja um ponto de testemunho do teu amor e da tua fidelidade. Que fique longe a murmuração, que fique longe as brigas, que fique longe os gritos, que fique longe, ó Deus, o mau testemunho, mas que as pessoas olhem para a nossa casa e vejam: ali tem povo de Deus, ali tem gente diferente, ali tem muita luta, mas também tem muita vitória, e possamos testemunhar com a nossa casa, que a nossa casa seja cheia de Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, porque depois que encontramos o Senhor, a nossa vida mudou e tudo tem sido diferente. Nos ajuda nessa caminhada, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. A você que levantou a mão, eu quero convidar você. Ali tem 2 pastores ali, só procurar eles, coloque o seu nome, deixe seu telefone e nós vamos orar por você. Peça a você que olhe para o seu irmão e diga assim: a vitória é nossa no nome de Jesus. A nossa casa vai ser cheia da graça de Deus, das bênçãos de Deus, e Deus vai se fazer presente em nossa vida. Tenha uma segunda-feira abençoada. A turma vai voltar para a cadeira devagarzinho, né? Senta aí que eu ainda vamos cantar o último louvor, para a gente poder descer. Ninguém desce ainda, não acabou o culto não, já está cedo, ó. Então 8h30 agora, é isso? Isso, 8h30 agora, vamos sair já. Deixa eu falar uma coisa. Glauber, vem cá, eu tenho que te honrar aqui. Tenho que falar desse camarada aqui. Sei que agora já acabou o culto. Isso é um amigo que eu tenho de coração. Só quem conhece o Glauber sabe a luta que é na família, no dia a dia. E o que mais me apaixona esse amigo é essa dinâmica que ele tem para falar de Deus. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas esse gás não acaba. E é por isso que eu tenho o prazer de ter amigos no púlpito. Todos esses meses, bota a foto da turma aí. Essa é a segunda turma que eu tenho. A primeira turma foi ano passado, não dá para colocar todo mundo. E esse ano foi uma outra leva que não veio ano passado. Tudo amigo, homens de Deus, pastores com igrejas abençoadas. E tem sido referência para mim. Eu sou muito grato por você estar aqui hoje, deixou a sua igreja. Tá, um homem que honrou a sua igreja, honrou o seu pastor. Pastor Jorge não está mais conosco, partiu para o Senhor, mas em nenhum momento foi abandonado, foi deixado de lado. Teve do lado dele, no hospital, médico, cuidou do pastor Jorge naquilo que pôde fazer. E a gente acompanhou de longe, mesmo com as lutas que ele tem, mamãe, né, mamãe em casa. E nós agradecemos a Deus. Sabe que esse púlpito sempre vai ser seu, viu? Você pode ter certeza disso. Não tenho nenhuma preocupação com isso, que eu sei que você, quando vem, é para abençoar a minha igreja. Eu fico muito feliz com você aqui. Muito obrigado e mando um abraço para Jerusalém, tá? Aquela igreja abençoada lá. Deus abençoe. Queridos, nós vamos descer. Cadê o pessoal do louvor? Vamos cantar, Daniel? Cadê? Já arrumou a turma? Ou você não arrumou a turma? De manhã nós não conversamos? Tá tudo certo? Essa turma aqui, gente, é visitante. Deixa eu apresentar aqui, agora o culto acabou de falar. Esse aqui é o Isaías. Isaías tem sido bênção. Vem quarta-feira, vem domingo, animado. A bênção na nossa vida está aqui para nos ajudar. Está visitando, mas diz que a gente chegou, bebeu água no bebedouro, não sai mais, né? Aí eu não sei, isso aí você resolve depois. Varão? O Lucas, eu estou gravando o nome ainda. O Lucas já conversou com a gente aqui, está com a gente aqui, com a família. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Esse aqui, não, seja da casa.
Nós louvamos a Deus, meu culto quarta-feira tem sido bênção, tem uma galera boa vindo nos ajudar, culto de louvor, adoração, então você não pode faltar quarta-feira também. A nossa igreja está avançando, irmão, com muita dificuldade, todos têm visto, mas eu louvo a Deus pela ajuda de todos. Esse mês foi um mês de muita obra, que vocês vão ver lá embaixo agora, a criançada, deixa a criançada à vontade, tem uma surpresa lá com os bonecos lá embaixo, não está completa a obra, mas eu quero muito que você entre ali com o coração grato. Não vamos fazer culto lá embaixo não, culto aqui em cima, mas quando você entrar, olhe cada detalhe. Foi muita luta dessa igreja e ajuda de muita gente. Não posso deixar aqui a Jéssica, a nossa secretária abençoada, ela é arquiteta, nos ajudou com um desenho, com a proposta. Hoje ela está cuidando do filhinho dela lá, daqui a pouco vamos apresentar aqui o abençoado do Bento, e eles estão ausentes nesse tempo. Então foi muito feito com carinho. Irmão Rubens sempre, né, o irmão Mário nos ajudando, outros irmãos nos ajudando, muito trabalho, mas saiba de uma coisa, nós tentamos fazer o melhor para você e para a sua família. As móveis, ou a outra parte dos móveis ainda vão chegar, mas sai daqui hoje, olhando a sua igreja com uma igreja que é abençoadora. Nós não somos, né, ricos, nós não somos esbanjando, não, nós fazemos tudo com muito contado, apertado, mas fazemos do melhor para a nossa comunidade, para a nossa igreja e para você e sua família. Então o meu desejo hoje é que você leve para casa, sua casa seja cheia de Deus, mas seja também grato por essa igreja. Muita gente trabalhando por trás dos bastidores que você nem vê, mas você chega aqui e encontra tudo limpinho, tudo arrumado, tudo feito, né? Gente que não aparece no microfone, gente que não aparece nas filmagens, mas gente de Deus que cuida. O nosso zelador também, Márcio está aí, cadê o Márcio? Tá por... Levanta aí, varão, que esse camarada aí é o meu braço direito, ele é o servo de Deus, e ele tem um ministério dele para cuidar desta igreja. Eu digo que ele não é funcionário nem empregado não, ele é, o ministério dele é cuidar das coisas de Deus, é um levita. E para nós é uma bênção ter o Márcio aqui, que está ali ajudando, trabalhando, fazendo o melhor. Então, saia daqui com a sua casa cheia de Deus, mas saia com o coração grato. Ame essa igreja. Talvez o pastor Eliseu não fique aqui para sempre, não vou ficar para sempre. Posso partir em qualquer momento, mas que você ame essa igreja, porque essa igreja tem sido um celeiro para cuidar de gente, para amar pessoas, e nós vamos continuar fazendo isso enquanto o Senhor nos dê força. Amém? Vamos colocar em pé, vamos cantar o último louvor da noite. Você vai ter uma semana abençoada de vitória, uma semana que Deus vai continuar falando contigo. Vamos cantar esse louvor e depois nós vamos descer, porque tem uma surpresa para você lá embaixo. O pessoal da caixa de som lá, Lucas, já agita lá, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Grande é o Senhor e motivo de cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de